Será que o afastamento por motivo de saúde do servidor público gera a suspensão do processo administrativo disciplinar? Essa é uma dúvida bem recorrente, sempre chega aqui no WhatsApp do escritório e muitos servidores têm o seu direito de defesa prejudicado por não entender as situações que geram a suspensão do PAD e as situações que o PAD continua andando normalmente. Então, nesse vídeo, eu vou esclarecer todas as situações em que o motivo de saúde do servidor gera a suspensão desse processo, ele fica parado, e as situações em que o PAD continua tramitando, ok? Primeiro, via de regra, o afastamento por motivo de saúde não tranca e não suspende nenhum processo administrativo disciplinar, seja PAD, sindicância, IPS, inquérito, ou seja, o servidor se afastou das suas atividades laborais, apresentou um atestado médico, pode até ter sido submetido a uma junta médica oficial, que foi concedido o afastamento de 30, 60, 90 dias, enfim, não importa. Esse processo administrativo disciplinar, ele continua tramitando. Então a comissão ela pode ouvir testemunhas, pode intimar o servidor para dar o seu depoimento, ela pode se reunir para deliberar sobre algum assunto, quando eles fazem aquela ata de deliberação, falando o que foi discutido, o que foi decidido, pode acontecer perícia, e o servidor tem que ter muita atenção nesses casos, porque o fato dele estar afastado não obriga que a comissão faça um outro horário para que ele possa acompanhar. Ele está afastado das atividades laborais. O processo administrativo disciplinar não é uma atividade laboral. É um procedimento disciplinar que ele está respondendo para saber a culpabilidade dele diante dos fatos que estão sendo apurados, tá ok? E eu destaco isso porque eu vejo muitos casos, principalmente em PAD, de abandono de emprego, de inassiduidade habitual, onde o objeto de apuração do PAD é justamente essa doença do servidor, às vezes ele apresentou um atestado médico, não foi homologado, enfim, e ele não comparece a esses atos. Ele não comparece ao oitivo de testemunhas, ele não comparece no seu depoimento, não apresenta uma defesa escrita, e ainda que a comissão tenha a obrigação de nomear um defensor dativo para apresentar essa defesa, né, a gente não pode ter revelia na defesa, tem que ter obrigatoriamente uma defesa escrita, o fato é que será nomeado um servidor que vai fazer esse trabalho de forma muito insatisfeito, porque ele não está recebendo para isso, ele recebeu essa atribuição que ele é obrigado a exercê-la, então ele vai fazer uma defesa genérica, não vai trazer elementos de prova, muitas das vezes ele não consegue contato com o servidor, então não consegue pegar detalhes dessa informação, e isso pode prejudicar bastante o resultado de um processo administrativo disciplinar. E mais, o PAD ele pode ser instaurado, se ainda não tem um PAD, né, teve uma sindicância, esse PAD ele pode ser instaurado durante o afastamento por motivo de saúde. Então o servidor que ele está afastado precisa ter esse controle, essa rotina de acompanhar o diário oficial, o seu e-mail, para saber se não está instaurado um processo disciplinar contra ele. Lógico, né, numa situação que ele já sabe que tem alguma conversa ali no bastidor que vai ser instaurado um procedimento disciplinar para apurar eventualmente aquelas faltas, aquelas ausências dos atestados que não foram homologados, ok? Agora, existem algumas poucas situações em que o processo administrativo disciplinar, ou mesmo a sindicância, o IPS, o inquérito, ele deve sim ser suspenso em razão da saúde do servidor. Veja só, o servidor ele pode tirar licença para cuidar da própria saúde ou do seu dependente. Vou falar primeiro da saúde do servidor. Vamos supor que ele está incapacitado fisicamente de acompanhar o procedimento disciplinar. Um cenário hipotético, houve um atropelamento, o servidor foi atropelado, ficou numa situação grave, está no hospital com as duas pernas quebradas, os dois braços quebrados. Ainda que ele esteja consciente, não seria razoável por parte da comissão de PAD intimar esse servidor para dar seu depoimento ou mesmo para acompanhar oitivas de testemunhas, né? Nesse caso, ele está impossibilitado fisicamente de acompanhar o PAD e mesmo com as facilidades que a gente tem hoje da audiência virtual, a maioria das audiências de PAD já são virtual, não seria razoável forçar um servidor numa situação tão delicada por motivo de saúde para acompanhar esse PAD. Agora, um outro cenário. O servidor quebrou um braço, está lá com a tipóia, com gesso e foi intimado para comparecer ou para acompanhar virtualmente a oitiva de testemunha. Nesse caso ele é obrigado porque o PAD não vai ser suspenso. Agora, a situação que traz mais polêmica é quando o servidor está afastado por razões de saúde mental.
Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem uma série de patologias e algumas delas, dependendo da razão dessa patologia, pode gerar o direito à suspensão do PAD, que é o aspecto mais comum. O servidor ele desenvolveu um quadro de depressão, de ansiedade, até burnout, por conta do ambiente laboral. Excesso de trabalho, carga horária, perseguição da chefia, assédio moral, tudo isso foi adoecendo o servidor e ele está tomando medicamentos, ele foi afastado pela junta oficial por essas razões, tem provas e elementos em relação a isso, né? A própria junta oficial recomendou que ele continue afastado da situação e ele não tem condição de lidar com aquele processo. Por quê? Quando ele pensa em todo o histórico, no ambiente de trabalho, o simples fato de pensar que ele precisa comparecer na comissão para ser interrogado ou para participar de uma oitiva de testemunha já libera o gatilho estressor dele, da doença dele, o que piora a condição de saúde dele. Ou seja, mentalmente, ele não está capaz de acompanhar esse processo administrativo disciplinar. Por quê? A doença está diretamente ligada a esse ambiente. Então, aquele momento inicial, que ele está testando os medicamentos para ter uma melhora na saúde mental, o processo administrativo disciplinar ou a sindicância tem que ser suspenso. Não pode acontecer nenhum ato, porque vai estar ferindo o direito de defesa do servidor. Ele não tem condição de saúde mental para tomar nenhum tipo de providência. A cabeça dele está prejudicada, os pensamentos estão prejudicados, ele não está são, né? Esse que é o termo que as pessoas utilizam. Então, nesse caso, sim, o processo administrativo disciplinar deve ser suspenso. Se a comissão não suspende o PAD, essa suspensão pode ser feita diretamente na justiça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um caso que a gente conseguiu emblemático, que é justamente isso. Nossa cliente estava sendo muito perseguida e por conta disso ela começou a tomar fortes medicamentos que deixavam ela bem drogue e a comissão quis continuar com esse processo administrativo disciplinar e marcou uma audiência. A gente conseguiu suspender a audiência e o PAD provando que ela não tinha condições mentais para isso. Outra situação, se o servidor está afastado por motivo de saúde de algum familiar seu, algum dependente ou familiar muito próximo, pai, mãe, e está comprovado que ele precisa cuidar desse pai, dessa mãe ou do seu filho, a situação é complicada, é delicada, envolve risco de vida, nesses casos também não seria razoável que o PAD continuasse o seu trâmite normal. Pensa só, a pessoa está lá com o pai idoso ou com a mãe idosa, quase morrendo, numa situação bem complicada, ele não tem cabeça para pensar em outra coisa. Então, ainda que ele esteja em condições de saúde mental e saúde física de responder àquele PAD, não seria razoável, da mesma forma, né? A gente está falando de princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, não seria razoável por parte da comissão continuar esses trâmites, intimando ele para participar das oitivas, intimando ele para dar o seu depoimento e até apresentar a defesa, porque a cabeça dele naquele momento está focada na condição de saúde do seu familiar, tá? Então, só recapitulando, via de regra não se suspende o PAD por questões de saúde, não importa se o afastamento foi antes ou depois do PAD, tá? E até a punição ela pode ser aplicada quando o servidor está afastado por motivo de saúde. Muita gente entra em contato com o escritório e fala, Sérgio, mas eles me suspenderam, aplicaram a punição de suspensão que eu vou cumprir depois do meu afastamento por motivo de saúde. Gente, isso é ok, né? É legal. Dentro da lei, isso é permitido, não existe nenhuma vedação legal. PAD pode ser instaurado, pode ser aplicada a pena, pode acontecer todos os trâmites quando o servidor está afastado por motivo de saúde. As exceções são essas que eu falei. Ou seja, se o servidor não tem condição física ou mental de acompanhar o PAD, ele precisa comprovar para a comissão essa incapacidade, ele ou seu advogado. E se a comissão deliberar que o PAD vai continuar, mesmo diante dessas circunstâncias, o servidor deve acionar o Poder Judiciário para conseguir a suspensão desse processo administrativo disciplinar.